Sinta-se à vontade, tá? Vamos lá. Certo, certo? Boa tarde, bem-vindos de volta ao projeto São José em Debate, uma série de sabatinas com os 11 candidatos a prefeito de São José dos Campos, realizada pela Associação Comercial e Industrial da cidade, a ACI. Essa sabatina, São José em Debate, tem apoio da Rede Band Vale, do Jornal Vale, muito obrigado. De hoje à sexta-feira passarão por aqui os 11 candidatos a prefeito da cidade, que terão todos 1h30 para apresentar as suas ideias, seus planos de governo e responder a perguntas formuladas pelos realizadores do evento e também por você, que nos acompanha pelas redes sociais. Aliás, esse evento está sendo transmitido pelo Facebook da ACI, pelo Facebook do Jornal Vale e também pela Rádio Rai Vale. O foco das sabatinas está em temas ligados à economia, como geração de emprego, atração de investimentos, leis de incentivo fiscais, mas também não estarão aqui outros temas, como transporte, saúde, educação, temas pertinentes a todos nós como cidadãos. Antes de começar, um aviso. Em razão dos protocolos de saúde, o acesso ao auditório da CI, onde nós estamos, está fechado ao público. Esse ambiente está sendo higienizado a cada sabatina e também será higienizado, todo o espaço ao entorno dele também está sendo higienizado. Todos os presentes, as equipes de trabalho, os assessores, o próprio candidato estão à sua disposição álcool gel, máscaras faciais e lenços descartáveis. Também estamos obedecendo a regras de distanciamento social. É facultado ao candidato o uso da máscara ou não nessa sabatina. Dito isto, vamos trabalhar. Nesse primeiro dia de sabatina, São José em Debate recebe 3 dos candidatos. Agriberto Chagas, do Novo, que acabou de sair daqui, Luiz Carlos Oliveira, do PTC, e, na sequência, Felício Ramute. A ordem dos candidatos foi definida de comum acordo com as suas assessorias, de acordo com seus eventos de campanha. O segundo candidato a ser sabatinado por São José em Debate é Luiz Carlos Oliveira, do PTC. Ele é integrante do Conselho da Santa Casa de São José há quase 30 anos e é formado em Administração de Empresas e Ciências Econômicas. Em 2016, Luiz Carlos foi candidato a prefeito de São José dos Campos, obtendo 1.200 votos. Candidato, bem-vindo. Pelas regras da sabatina, o senhor tem 10 minutos para apresentar suas ideias, seus projetos e como tornar São José uma cidade melhor. Obrigado. Muito obrigado, Elcio, ACI, por essa oportunidade e a todos os veículos de imprensa que aqui estão. Nesses 10 minutos, eu quero passar ligeiramente a minha história de vida, claro, para que todos me conheçam. Eu estou em São José dos Campos desde 1954. Cheguei aqui, meu pai chegou na montagem da Junço e aqui ficou. E aqui a nossa família se plantou raízes e não saímos mais. Dali para frente, nós acompanhamos bem o progresso da cidade, o crescimento e também, as últimas épocas, uma espécie de encolhimento econômico primeiro devido à pandemia e, anteriormente, devido à saída de várias indústrias, principalmente grandes montadoras e indústrias de transformação daqui de São José dos Campos, que foram para outros locais. E também, com a automatização das indústrias, nós perdemos muitos postos de trabalho. E postos de trabalho esses que eram muito bem remunerados. Então, nós tínhamos uma cidade com uma renda per capita muito boa, e podia fazer jus ao que se apresentava como uma das cidades que mais cresciam no nosso país. Bom, a partir de que eu cheguei aqui, essa cidade ela era uma estância climatérica, ela tratava de tuberculosos, porque nós tivemos algumas fases em São José, que dá para se destacar, que foi a época do café, onde aquela região lá de Jambeiro, e se vocês forem aqui pela Tamoios, vocês vão ver que tem uma divisa de Jacareí ali. Aquela região pertencia a São José dos Campos,
que depois foi trocada por essa região do Banhado, né, que eu digo do Vale do Paraíba, aqui por baixo. Então, quando houve a queda do café, e São José era uma cidade que tinha um clima muito bom, ele é frio e seco para o tratamento de tuberculose. Então, aqui se instalaram grandes sanatórios. Nós temos que destacar hoje, né, um dos que está em pé, que é o Vicente Naranha, mas tinha sanatórios na cidade. Então, essa época de medicina de alto rendimento, posso dizer, naquela época, né, porque o tratamento de tuberculose de São José era o que havia de mais moderno no país. Então, vinham pessoas de todo o país tratar aqui. Alguns acabaram ficando, né, por problemas até familiares. Essas pessoas não podiam voltar mais, que as famílias não aceitavam, então acabaram formando famílias aqui. Muitos casando com enfermeiros, muitas, né, e muitos casando com enfermeiras, e assim a cidade foi desenvolvendo. Quando chegou com o advento da rodovia Presidente Dutra e a instalação do CTA, que era o COCTA, né, que era a construção do Centro Técnico da Aeronáutica, e o ITA em São José dos Campos, nós nós tivemos um surto de desenvolvimento muito bom na cidade. A começar a se instalar grandes indústrias, e indústrias que, na época, traziam as modernidades em suas linhas de desmontagem e na sua indústria de transformação. Foi um período muito profícuo, né? A associação comercial já existia anteriormente, só que era a associação comercial e o sindicato do comércio varejistas, eles eram praticamente uma entidade só. Depois de uns anos separaram. Então eu lembro da associação comercial desde o tempo do nosso saudoso Salim Simão, que, se eu não me engano, ficou mais de 30 anos na presidência aqui. Bom, a Associação Comercial de São José dos Campos, ela sempre contribuiu para que a Associação Comercial e Industrial, e ela sempre contribuiu para o desenvolvimento da cidade. Ela foi um dos propulsores. Quando começaram a instalar as indústrias, eles incentivaram que abrissem lojas comerciais melhores para poder atender as pessoas que vinham para cá. Principalmente, Elcio, as pessoas que vinham dos Estados Unidos, do MIT, para dar aula aqui no ITA. Então, teve uma época, no começo da década de 50, 55, 56, por aí, quando o ITA começou a funcionar realmente a pleno vapor, que diziam que, se você não falasse inglês, você não podia atender o pessoal do CTA, porque tinha um ônibus que vinha para cá. E a cidade, ela passou de uma cidade provinciana para uma cidade que estava começando a querer despontar no cenário nacional. Taubaté era o centro de tudo, como hoje tem muitas coisas de governo em Taubaté ainda, mas São José dos Campos era o centro que Taubaté era o centro, assim, vamos dizer, de desenvolvimento do Vale do Paraíba. E São José começou a crescer. Quando chegou depois da intervenção militar, quando o prefeito Sérgio Sobral de Oliveira assumiu a prefeitura no lugar do prefeito Eumano Ferreira Veloso, a cidade começou a ter um outro aspecto, porque o Sobral tinha uma ideia também avançada, como nós não podemos deixar de citar o brigadeiro Casimiro Montenegro, que teve uma ideia brilhante no final da década de 40, começo da década de 50, para trazer o ITA para São José dos Campos, que é uma pessoa que deve ser sempre lembrada. E o seu Sérgio Sobral de Oliveira, né, ou o brigadeiro, ou o coronel Sérgio Sobral de Oliveira, eu costumava chamar de seu Sérgio, por costumes, né? E ele trouxe um novo boom para a cidade, que foi o boom da construção civil. A partir daquela época, ele atraiu construtoras do país inteiro. E nós tivemos a felicidade, né? Naquilo, para nós, era a coisa mais linda do mundo, prédios crescendo na cidade, se via prédio de 20 andares, 22 andares, via na Vila Diana, São Dimas, em outros locais, e construtora vindo e dando empregos. O seu sucessor, o prefeito José Edinardo Paula Santos,
também continuou com isso até mais ou menos 1978, 79, se não me falha a memória, quando nós tivemos a primeira eleição, quer dizer, depois daquele período, nós tivemos a primeira eleição direta para prefeito de São José dos Campos, no qual foi eleito o advogado Joaquim Ferreira Vicente Bevilacqua. Bom, aquilo veio um novo tipo de administração, uma administração mais com viés para a esquerda, né? Então, nós perdemos aquele viés de direita na sociedade, e assim foi sucessivamente, desde Joaquim Bevilacqua até o atual prefeito, nós estamos vindo em sucessivos prefeitos de esquerda comandando a nossa cidade. Não quero dizer com isso que a esquerda tem que ser jogada fora, nada disso. Mas eu acho que chegou o momento da gente fazer uma renovação. Trazer pessoas com ideias novas, umas pessoas de direita, e que também contribuam e utilizem a CI e a Convap, a CEIVAP, que são entidades de destaque aqui em São José dos Campos, Sindicato Comércio Varejista, para que a gente volte a um surto de desenvolvimento. Eu não vejo muita perspectiva de nós trazermos grandes indústrias, grandes montadoras, porque nós tivemos alguns problemas aqui em São José dos Campos, todo mundo sabe, né? Por que as montadoras, a maioria foi embora, mas nós temos que fazer com que, a partir de agora, a gente mude. São José dos Campos vai entrar na 4ª ou 5ª etapa dela, que é desenvolvimento em alta tecnologia. Nós já temos startups para isso, nós já temos um local que está sendo utilizado para isso, aliás, 2, né? Nós temos incubadora eu chamo Fundação Vale Paraibano de Ensino, mas porque eu sou do tempo da fundação, mas a Univap. Na Univap. E também temos o Parque Tecnológico, não é? Então, isso aí vai trazer para São José dos Campos alta tecnologia. Nós temos que investir mais nesse setor para que mais indústrias de transformação venha para São José. Para isso, nós temos que criar condições, principalmente um polo de desenvolvimento, um condomínio, não é, da prefeitura, para que essas indústrias se instalem aqui e tenham a isenção de algumas taxas que são necessárias e que tenham agilidade na hora de aprovar seus projetos. Não adianta eu trazer uma indústria aqui, ela ficar 6, 8, 10 meses na prefeitura tentando aprovar o projeto, porque o banheiro está no lado esquerdo, tinha que ser do lado direito, não sei o que, essas coisas todas. Nós temos que facilitar a vida do empresário que venha para São José dos Campos. Nós temos que dar para ele garantia de que ele vai chegar aqui, vai encontrar mão de obra especializada, e é isso que nós mais temos, que é o nosso povo joseense, é uma mão de obra altamente especializada e que está sendo subutilizada atualmente. Então, uma das nossas propostas é fazer a reindustrialização de São José dos Campos, mas nesses moldes, com pequenas empresas que venham, mesmo de fora do país. Nós vamos procurar, talvez eu estou até adiantando alguma pergunta, mas nós vamos procurar países onde o juro é negativo, tais como o Japão, né? E fazer com que eles voltem a investir no país. Porque hoje houve uma mudança na política pública do presidente Jair Messias Bolsonaro, que permite que esses investidores venham para o nosso país e que aconteça. Agora, para isso, nós temos que ir atrás. Não é só ficar sentado esperando cair do céu. Nós temos que ir, mandar emissários, fazer projetos, e projetos interessantes. Uma outra coisa que nós temos que procurar muito, que eu procuro no hospital do qual eu sou diretor há 31 anos, ou atualmente eu sou diretor financeiro, há alguns anos já, não é? Primeiro tesoureiro, que nós precisamos fazer com que a pessoa aqui chegando, ela tenha todo o apoio político necessário e também para que as pessoas se instalem na cidade com segurança,
com boa educação e tudo isso. Quando eu falei do hospital, é o seguinte, quando eu faço captação de recursos no governo federal, eu vou a Brasília, a cada 15 dias, eu fico lá uma semana, e lá eu vou nos ministérios onde tem recursos que eu posso trazer para a saúde de São José dos Campos. Segundo o último relatório que eu tenho do ano passado do Ministério da Saúde, o nosso hospital arrecadou mais da metade dos recursos extras para a saúde de São José dos Campos, juntando todas as outras entidades, inclusive a entidade municipal, o nosso hospital arrecadou sozinho mais da metade. Então, nós estamos trazendo tratamentos oncológicos e uma série de coisas, transplante de rins, transplante de fígado já funciona. Então, tudo isso vai fazer o desenvolvimento da cidade. Não só o desenvolvimento da cidade na alta tecnologia, mas também nós temos que aproveitar as duas faculdades de medicina que aqui se instalaram e que vão formar mais ou menos 100 médicos por ano. Nós temos que aproveitar essa mão de obra, especializá-los e fazer com que eles se fixem na cidade. Queria pegar uma carona exatamente na questão da saúde, Claro. lá que o senhor é do Conselho da Santa Casa há mais de 30 anos, o senhor está falando exatamente sobre a questão da saúde. Qual é o seu projeto para a saúde? Hoje, a saúde de São José, como alguns outros municípios, ela é gerenciada em várias unidades por OS, né? Exatamente. Como a ESPDM, por exemplo. O senhor manteria esse tipo de gestão? O senhor não manteria? O que muda? E como é que consegue melhorar a saúde na ponta da linha? Para a pessoa que vai na UBS, que precisa da saúde básica, que geralmente é uma pessoa desassistida. Elcio, isso é importantíssimo. Essas OS, elas podem ser interessantes, dependendo do serviço que elas prestam para a cidade. Porque a OS, você sabe, a OS do Hospital Municipal, ela ganha por procedimentos realizados. Isso aí não é o modelo ideal. Qual seria o modelo? Ela tem que ser remunerada de acordo com o que ela faz, mas não nas condições atuais. Por exemplo, quando o SUS paga para o nosso hospital 2 vezes a tabela SUS por uma cirurgia, a OS lá dos hospitais municipais, ela recebe 6 vezes a tabela SUS. E, acima disso, ainda tem a taxa de administração. Então, isso precisa acabar. E, como tem muitas OS, a administração ficou espalhada. O senhor acabou de fazer uma referência sobre tabela SUS, comparando a Santa Casa com a rede pública. Exato. Para o cidadão, o que isso representa? Ele está pagando mais pelo procedimento? Desculpe, eu sou leigo nessa área, o senhor é especialista. Sim, a prefeitura está pagando por procedimentos mais do que ela deveria pagar. Entendeu? Porque, e você sabe que o nosso orçamento é um dos maiores orçamentos do Estado na saúde. Então, ele precisa ser bem utilizado. Quando você falou lá da ponta, a minha intenção não é curar pacientes. A minha intenção é proporcionar saúde. A partir do momento que nós estivermos proporcionando saúde, nós vamos curar menos pacientes. E vai desentupir, não é, aquele corredor lá do Hospital Municipal, principalmente. Isso nas OS, nas UBSs, tendo um melhor atendimento ao munícipe que procura. Às vezes o munícipe procura com uma febrezinha, ou então uma dor no calcanhar, não sei o quê. Ele chega lá, toma um remédio, vai para casa, aquilo vai se agravando, dali vai para a UPA, da UPA ele é atendido assim, se agrava, aí vai cair no Hospital Municipal, onde acontecem todos os casos de saúde mais críticos de São José dos Campos. Então, isso nós temos que acabar. Nós temos que cuidar para que o paciente, quando chegue numa UBS, ela seja realmente resolutiva. Isso aí tem condições, porque eu estou há 31 anos fazendo isso. Se vocês forem ver o hospital, como é que nós pegamos há 31 anos atrás, e como é que ele está agora, que é uma referência para todo o Vale do Paraíba e para todo o estado de São Paulo. Você entendeu, Elcio? Também pegando uma carona na sua colocação inicial, o senhor citou o prefeito Sérgio Sobral de Oliveira. Sim. Ele é uma referência em termos políticos como prefeito para o senhor? Ele é.
Ele é porque o seu Sérgio, todo mundo falava que ele era ditador, que ele era militar, essas coisas todas. Mas quem conversava com ele, quem conhecia, quem participava do dia a dia, eu participava do dia a dia dele porque eu era vizinho dele ali na Avenida Ademar de Barros. E você via que ele era uma pessoa afável e preocupado com a população. O seu Sérgio sempre foi preocupado com a população. E depois você vê que ele e o Edinardo fizeram o pronto-socorro, que a gente chama pronto-socorro da Vila, que o doutor Edinardo equipou, na época, com os melhores aparelhos que existiam de medicina no país. O doutor Edinardo deixou o hospital equipado. Claro que depois ficou aquele famoso paliteiro, que a doutora Ângela terminou, aquilo lá já é outra história, já é de outro governo. Mas todo mundo queria ser atendido no pronto-socorro municipal, no pronto-socorro da Vila, que a gente chamava, porque era medicina de alto rendimento. Hoje, se vocês, por exemplo, o pronto-socorro municipal, eu considero o melhor pronto-socorro, o melhor hospital em atendimento de politraumatizados da cidade. Eles estão preparados para isso. Eles atendem acidentes na Dutra, atendem acidentes urbanos e todas essas coisas. E eles têm uma equipe de primeiríssima qualidade. Em outras especialidades também. O que acontece é a gestão. Nós temos que dar um choque de gestão, assim como nós demos no hospital do qual eu faço parte. Nesse hospital que nós fazemos parte, nós temos planejamento estratégico de tudo que vai acontecer durante o ano. Nosso orçamento ele é previamente estudado. Hoje eu estou vindo aqui, mas eu estaria lá numa reunião de despacho financeiro, toda terça-feira, quem vai receber e quem não vai. Então, dos anos para cá, nós conseguimos fazer uma matemática financeira, que o hospital hoje é um dos únicos hospitais filantrópicos do país, são poucos, que fecha todo mês com superávit. Não sobra dinheiro, porque a gente investe, reinveste. Né? Mas hoje, a Santa Casa tem superávit, todo ano. Nosso orçamento é mais ou menos 17 milhões de reais por mês. Fora o nosso plano de saúde, que atende 82 mil usuários. Candidato, Pois não, Elcio. Obrigado pela sua explanação inicial. Eu queria passar agora a primeira série de perguntas feitas pelos realizadores desse evento. Claro. A CI, a Rede Bandeirantes e o Jornal Vale. Eu convido a Eliane Maia, presidente da CI, a formular a primeira pergunta para o senhor. Não existe um tempo determinado de resposta, mas nós estamos solicitando que cada candidato responda de 2 a 3 minutos, para que a gente consiga ter um número maior de questões e um número maior de temas. Tá bom? Obrigado. Bem. Obrigado, presidente. Boa prazer tarde, estar com a senhora Carlos. Eu que agradeço o teu E convite, parabéns, aceitar o uma convite. mulher na presidência da CI. Muito Que obrigada. era uma sociedade altamente machista. Estou brincando, mas Muito obrigada. só tinha homem antigamente. Mas obrigada, mas eu já estava aqui também na gestão anterior, mas eu agradeço. Opa, está com falha? Mas eu agradeço. Estou sem... Falhou? Oi? Está Ainda falhando? Agora sim. Agora sim. Então, eu gostaria... Está falhando de novo. Oi? Vamos trocar aqui um pouquinho o microfone. Um passinho para frente. Aqui. Meus amigos, olha o Outubro Rosa, não vamos deixar Olha, eu queria a falar presidente isso. sem a fala. Fiquei muito feliz com seu laço rosa, valorizando o Outubro Rosa. Mas muito obrigada por estar aqui participando conosco desse debate. Eu que agradeço a oportunidade. E a minha primeira pergunta para o senhor é em relação ao nosso centro da cidade. O centro da cidade, ele já é objeto de várias gestões, com reformas, melhorias, mas ainda não houve uma efetiva modernização e reestruturação do centro, que ainda continua com alguns problemas. Eu gostaria de saber qual é o teu projeto de governo para a modernização aqui do centro da cidade e também o calçadão aqui da Rua 7. Bom, eu tenho um carinho especial pelo centro de São José dos Campos, porque eu morei na Rua Francisco Rafael muitos anos, depois morei na Rua Sebastião I. E o meu primeiro emprego foi na Loja Estrela, famoso Bazar Estrela, na Rua 7 de Setembro. Eu tive que sair da ETEP, meu pai ficou doente, eu não pude completar o curso da ETEP, né?
tinha que trabalhar para poder ajudar em casa. E o centro da cidade, principalmente, a única coisa que nós vimos nos últimos, vamos dizer, 50 anos, foi o calçadão da Rua 7. Aquilo lá não completou os anseios de todos os comerciantes da cidade. Agora, entra ano, sai ano, se fazem projetos maravilhosos, aí depois vão atrás do comerciante, o comerciante não aceita, muitas lojas têm um proprietário, tem proprietário de várias lojas na Rua 7, no Calçadão, na Rua 15 de Novembro, e nas ruas, né, Coronel Monteiro, Sebastião Húmio, até a Siqueira Campos, porque a Siqueira Campos, se a gente vê, ainda está na década de 40. Tá certo? Porque as casas são mais antigas, essas coisas todas. Então, precisa de uma revitalização. O nosso comércio de centro da cidade, o nosso comércio de rua, tinha que funcionar das 9 da manhã, pelo menos às 9 da noite, com segurança, com bastante iluminação e com lojas atrativas. Isso nós precisamos trazer. Agora, se a gente for fazer igual os outros, que tentaram jogar toda a conta em cima do comerciante, não vai sair nada. Não vai sair. E qual é a proposta que o senhor A tem? minha proposta é que a gente faça, não é, uma participação pública-privada entre a prefeitura, os comerciantes, não é, e fazer um projeto, fazer espécie até de um concurso de arquitetura, para ver vários projetos, para ver o que mais vai se adequar aos comerciantes, porque não adianta se adequar a mim. Tem que adequar quem trabalha lá, quem fica o dia todo, quem fica à noite, quem paga o salário dos funcionários, tem que se adequar para eles. E não um projeto que eu vou achar lindo, maravilhoso, que eu vou deixar, olha, quando o meu bisneto chegar aqui e falar, meu avô que fez isso. Nada disso. Nós temos que fazer um projeto sério e um projeto simples. Não precisa trazer uma Hermé aqui para o calçadão, nem uma Gucci, nada disso. Nós precisamos dar realmente uma valorizada nesse comércio e fazer com que as pessoas também saiam do shopping, porque o shopping center, hoje, é um centro de compra muito fácil. Chega lá, estaciona, tem lugar para estacionar, isso nós precisamos também resolver. Essa coisa. E tem lugar para estacionar, tem uma lanchonete, tem não sei o quê, e tem a segurança. É isso que nós temos que trazer para o centro da cidade. Tá certo? Diminuir um pouco de veículos circulando, fazer algumas ruas que possam circular em volta do centro e criar mais áreas do tipo do calçadão. Obrigada. E dentro da sua proposta de governo, já consta, então, esse projeto para o nosso... Ele consta a parceria da Associação Comercial com a Prefeitura. Isso aí, eu quero desde já, deixar claro com a senhora que tudo que se relacionar a comércio e indústria de São José dos Campos, a ACI vai ser ouvida, assim como o Sindicato de Comércio Varejista também. E também, no que se relacionar à construção civil, é claro que a Convap vai ser ouvida, e também trazer os corretores de imóveis, que, embora não pareça, mas quem trouxe o Bosque dos Eucaliptos para São José dos Campos, conversou com o pessoal do Banco Econômico, conversou com eles, incentivou que eles trouxessem aquele empreendimento, fui eu. Eu trabalhava com o Luiz Roberto Porto, eu fui atrás, fui a São Paulo, fui até na Bahia, depois nós resolvemos. Então, naquela época, nós trouxemos um grande desenvolvimento. Depois, o Colinas, que fazia anos que estava lá estagnado, aí nós assumimos aquilo lá e transformamos o Colinas hoje num local de moradia excelente para São José dos Campos. Até o Shopping Colinas e o Center Valley Shopping também. Muito obrigada. Devolvo a palavra para você, Elcio. Pegando uma carona antes de passar para a pergunta do Cláudio Nicolini, pelo Grupo Bandeirantes. Brincadeira. Nós recebemos uma pergunta na sabatina anterior que eu gostaria de fazer também para o senhor. Claro, Elcio. Como enfrentar uma questão que é o aumento dos moradores em situação de rua, principalmente no centro urbano? Muitos comerciantes se queixam, vendo pelo lado deles, das pessoas, muitas famílias dormindo
ao relento, nos seus alpendres, né? E também tem o lado social. Como é que une o lado social e essa questão do aumento dos moradores de rua na área central, principalmente? Principalmente na área central, se você for ver bem, começa lá na Nelson Dávila, no comecinho lá, já tem gente dormindo nas marquises e vem vindo. Isso aí aumentou muito São José dos Campos. Por quê? A população também, às vezes ela tem dó. Acaba dando uma moeda, não sei o quê, então eles têm como sobreviver. Então, o que a prefeitura, na sua ação social, tem que fazer com que eles entendam que ali não é o local adequado para eles. O cidadão tem o direito de ir e vir, mas ele não pode impedir que outras pessoas transitem por aquelas ruas depois de uma certa hora com medo de ser assaltado. Não estou dizendo que eles são bandidos, vem aqui e vai assaltando todo mundo, nada disso. Mas quando você chega, passa aqui 8 horas da noite, e você já fecha o vidro do carro, com medo. Isso aí, isso aumentou muito na cidade. Essa parte social tem que ser encarada de frente. Não vou fazer igual o prefeito o anterior lá de São Paulo, que chegou lá na Cracolândia, botou muito para todo, espalhou a Cracolândia, daqui a pouco a Cracolândia voltou. Nós temos que ter centros de recuperação sérios, aonde a pessoa se sinta bem. Porque um dia eu fui falar com um morador de rua desse. Falei, amigo, você está aí, está chovendo, você não quer ir para um lugar onde você vai ter uma cama, você vai ter comida, você vai ter não sei o quê, assistência médica? Ele falou, eu não. Como não? Lá vocês vão mandar eu carpir. Eu falei, meu amigo, você vai carpir lá e capinar para você é uma coisa que vai atrapalhar a sua vida? Não, isso eu não quero. Ele prefere ficar ali na rua, é muito mais fácil. Mas isso nós temos que encarar de frente. Para isso, nós temos que ter autoridade. Não tem que ser autoritário, mas tem que exercer a autoridade de um chefe de governo de São José dos Campos. Passo a palavra para a pergunta do jornalista Cláudio Nicolini, representando o grupo Band Vale. Obrigado. Obrigado, Elcio. Luiz Carlos, prazer em reencontrá-lo aqui nesta sabatina. Muito obrigado, Nicolini. Eu gostaria de começar perguntando sobre um assunto que mexe com a população dos 4 cantos da cidade, que é o transporte público, e São José caminha para uma encruzilhada. Tá. A conta não fecha. Não. Então, tivemos greve do transporte público em São José há poucas semanas, porque as empresas não conseguem pagar os trabalhadores, porque diminuiu e muito com a pandemia o número de usuários do transporte coletivo. Não há subsídio direto da prefeitura aqui em São José dos Campos, e se fala agora na linha verde, é um novo projeto, um novo modal que a atual administração inicia e pretende colocar em licitação no ano que vem. É uma nova licitação do transporte público. Eu gostaria de saber do senhor, o senhor pretende manter esses modais, ônibus, linha verde, pensa em moto ou não, como trabalhar em parceria com os aplicativos, e mais do que isso, o que o senhor pensa para que a conta feche, já que se mantiver o atual formato, em pouco tempo haverá um estrangulamento do transporte público das empresas na cidade? Já existe esse estrangulamento. Candidato, aquele chato aqui pede para o senhor responder em 2, 3 minutos, para a gente poder fazer aquela rodada. Então. Já existe esse estrangulamento, não é? E os empresários de empresas de ônibus se queixam de prejuízo, e a prefeitura fala que eles estão faturando acima do que acontece. Primeiro, São José dos Campos ela está se transformando rapidamente. Saem pessoas lá da região sul e vão morar em conjuntos habitacionais da região norte. Então, não tem pesquisas de origem e destino para que possa ver quantas pessoas realmente precisam daquela linha de ônibus. Nossos ônibus são pequenos, são desconfortáveis. Eu não vejo solução nenhuma em linha verde, linha azul, linha cor-de-rosa, amarela, nada disso, porque ele vai servir só uma parte. Depois você vai ter que pegar o ônibus, voltar para outro lugar. Então, isso aí, para mim, não funciona. Funcionaria se a gente tivesse uma condição de fazer um transporte sobre trilhos, tá certo? Estilo metrô. Aí sim, ou elevado, ou subterrâneo, não importa. Importaria isso, mas que ligasse as 4 zonas da cidade. Nós temos condição de fazer isso, não tem recurso para fazer. E também nós não vamos ficar buscando recursos para fazer coisas que podem não funcionar.
Primeira coisa, eu não aceito nenhum tipo de doação de campanha, também não vão me doar, de dono de empresa de ônibus. Eu quero ver a planilha ipsis litis, exatamente como ela é. O que acontece? Porque essa planilha é uma caixinha preta. Ninguém sabe realmente o quanto se gasta para fazer o transporte de São José dos Campos. Isso aí precisa ser aberto a auditorias, essas coisas todas, mas auditorias sérias, que realmente cheguem. Se a gente chegar a uma conclusão que a passagem tem que ir para R$ 7,00 e a população não puder pagar, nós vamos ter que buscar recursos no Ministério do Transporte para poder subsidiar o transporte coletivo na cidade. O senhor é a favor do subsídio público no transporte coletivo? No transporte coletivo, em parte sou. Porque você imagina, a passagem a R$ 5,00, R$ 10,00 por dia, são R$ 300,00 por mês. Quem ganha um salário mínimo, praticamente 1/3 do seu salário foi em transporte. Ou a gente subsidia o passageiro, ou nós vamos ter que subsidiar a empresa de ônibus. Agora, para isso, qualquer tipo de subsídio, ele não é visto com bons olhos. É claro, porque não se sabe quanto gasta, como é que você não gasta. Então, nós precisamos ter isso, ter parcimônia com dinheiro público e para ver se realmente precisa disso. Quem sabe esses ônibus articulados, menos os horários. Eu falo, mas tem que ter ônibus 10 minutos, 15 minutos. Se você tiver o horário certo do ônibus, eu posso citar alguns países de fora, você chega lá, está lá, olha, o ônibus A12 vai passar aqui às 18h37. Você não precisa chegar no ponto às 18 horas. Se é 18h35, você vai para lá, porque o ônibus vai passar. Então, é difícil? Não é um trabalho que não possa ser realizado. Ele é factível, tá certo? Então, ônibus mais confortáveis, melhores horários melhores distribuídos, para que a população ela seja realmente atendida. Tá certo? Obrigado, candidato. Passo a pergunta do Guilherme Codazzi, editor do Jornal Vale. Antes, quando ele está vindo fazer a pergunta, eu vou lembrar quem nos assiste pelas redes sociais, podem mandar pergunta para o candidato, por favor. É uma excelente chance da gente discutir a cidade e também de conhecer melhor os planos de governo, as ideias e o próprio perfil do Luiz Carlos Oliveira. Guilherme, a palavra é com você. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Bom, o senhor falou sobre surto de desenvolvimento na sua explanação, né, Sim. que São José precisa de um surto de desenvolvimento, mas eu vou falar da pandemia do novo coronavírus. O senhor que é um homem da área de saúde, milita há 30 anos nessa área. No começo do ano, o presidente Jair Bolsonaro, que tem o apoio do senhor, chegou a dizer que ele estimou em 800 mortes pelo novo coronavírus no Brasil e chegou a se referir à doença como um resfriadinho como ou uma gripezinha. Exatamente. Tá certo. E daí, como diria o presidente, eu queria saber do senhor o seguinte, um homem que milita na área da saúde. O senhor concorda com a forma como o presidente Jair Bolsonaro combateu o novo coronavírus no Brasil? Lembrando que o país que ele estimou que teria 800 mortes, hoje tem 147 mil mortes e quase 5 milhões de casos. Bom, então vamos começar. Em janeiro, ninguém sabia o que era coronavírus, ninguém sabia de nada. Tudo isso era futurologia. Eram as pessoas que achavam que a conheciam. Nas primeiras audiências públicas do ministro Mandetta, lá em Brasília, eu estive presente. Então, eu saí de Brasília como o maior conhecedor do coronavírus do mundo. Para mim, a pandemia ia ter um pico no mês de abril, daqui a pouco ia cair, que não sei o quê, não sei o quê. Bom, ela mostrou, depois dos acontecimentos, que não era nada daquilo. E hoje ainda, nós estamos lutando com ela, porque ele é um vírus mutante. Você trata de um paciente diferente do paciente que está do seu lado. E a comorbidade de um atrapalha, em outros ela ajuda. Então, os próprios médicos ficaram vamos dizer, uns 60 dias atrás, onde o pico se elevou, eles ficaram sem saber o que fazer.
ninguém imaginava no mundo inteiro que isso fosse acontecer. Agora, a política do presidente da República foi tolhida pelo STF. Quem fez a política pública de combate ao vírus, quem fez a política pública de internações, até fazendo hospitais de campanha, sem licitação e sem necessidade, foram os governos estaduais e municipais. O governo federal, pura e simplesmente, se limitou a mandar verbas. Tanto que o nosso hospital recebeu, por mês, isso só uma faixa do Covid, mais de R$300 mil só para atender as UTIs. Isso só uma faixa do Covid. Recebeu do governo federal. Então, não faltaram recursos, o governo federal foi em cima, vieram para cima do presidente da República, porque tudo que ele fala se transforma numa coisa assim, fora do comum. Eu conheço, desde menino que eu milito na política, em São José dos Campos, eu tinha 10 anos, eu saía correndo atrás de carro de som, fazendo as coisas todas. Nós não tivemos, nos últimos 30 anos, vamos dizer, eu esquece o resto, não dá nem para lembrar, tá certo? Um presidente que tivesse interessado na saúde pública e no bem-estar social de todos os brasileiros. Então, o dinheiro veio, foi mal gasto, que hoje está tendo várias CPIs para saber, tanto que o governador do estado do Rio foi afastado. Então, falar que a política de combate ao Covid do presidente Jair Bolsonaro foi equivocada, isso é equívoco nosso. O senhor falou sobre o início da pandemia, que era Sim. impossível prever a dimensão que ela iria tomar. Não, ninguém previa. O senhor tem uma foto no seu Facebook, agora de outubro, não do início do ano, em que o senhor aparece ao lado de outros filiados do seu partido, são, se não me engano, 11 ou 12, todos sem máscara e todos abraçados. O senhor é a favor da utilização de máscara e Sim. defende o isolamento social? Sim, eu utilizo a máscara 24 horas por dia, teoricamente, né? Você me viu chegar de máscara, se você vê no meu bolso, eu tenho 2 máscaras novas que eu utilizo e faço a coisa. Essa foto abraçada, eu não lembro de quando foi tirada, mas se foi tirada, ela foi tirada num ambiente que estava todo mundo com álcool gel, esterilizado, essas coisas todas. Eu preciso rever a foto para saber quando ela foi tirada. Provavelmente foi tirada durante a epidemia. Isso a gente não vai negar. Tá certo? Sim, sim, tem até o nome do senhor como candidato. Mas que... Oi? Desculpa. É o pessoal do partido, já com, inclusive, a bandeira da campanha. Com a bandeira, então. Então, a foto é recente. E isso aí, as pessoas, você, às vezes, não consegue controlar. Igual eu vou para as feiras livres. De repente, quando eu vejo, tem uma pessoa me abraçando. Não é? Eu já fiz 2 testes de Covid e sempre deram negativos. Mas isso não quer dizer que eu não possa sair aqui na rua e não possa adquirir o vírus do Covid. Candidato, já que nós estamos falando sobre isso, eu vou fazer uma pergunta que é aquele do bombeiro português, que joga gasolina para apagar um incêndio. Se por acaso o senhor, vamos bater na madeira para não ter, né? Se o senhor, por acaso, tivesse testado positivo para o Covid-19, nós temos que tomar cuidado, porque nós 2 somos do grupo de risco, né? Então, o senhor tomaria a hidroxicloroquina sem dúvida. tão receitada pelo presidente? Eu podia tomar até injeção no olho, dependendo do que o médico me receitasse. Automedicação, jamais. Então, se eu fosse testado positivo, eu viria qual era o tratamento necessário para aquele estado de infecção. Se fosse no começo, é claro que a hidroxicloroquina ela serviria para fazer. E eu podia fazer o tratamento em casa. Mas se eu fizesse, como muitas pessoas fizeram, acharam que não estava, que era uma gripe, que a dor de cabeça ia passar, de repente, quando o vírus já estava no hospital, aí o tratamento foi pesado. Certo. Tá certo? Então, a hidroxicloroquina, ela pode ser utilizada no estágio inicial. Agora, tem médico que usa mesmo depois, e dá certo em paciente. Tem paciente que toma o mesmo medicamento do paciente que está ao lado. Ele reage bem e o outro paciente não reage. Aí eu converso com os médicos e falo, ô Luiz Carlos,
Deve ter acabado a bateria. Nós estamos vindo com um microfone novo, higienizado. Voltou? Então, por favor. Voltou. Então, cada paciente é um tratamento diferenciado. Eu volto a responder. Tomaria, sim, se fosse recomendado por um médico. Senão, jamais eu tomaria. Até um amigo meu falou, olha, eu vou tomar hidroxicloroquina. Eu falei, não faça isso. Não vá se automedicar. Isso é burrice. Fica na sua casa. Eu fiquei em isolamento social 4 meses. Tá certo? E é muito difícil para quem ficou 4, 5 meses dentro de casa, sabe que é complicado. Mas nós passamos por isso aí. Antes de entrar na pergunta das pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, a água tem que ser no guti-guti para não ter copo. Pode ficar tranquilo. Nós vamos no guti-guti. Antes de... O senhor pode beber água, eu espero, fique tranquilo, sinta-se à vontade, nós estamos aqui num grande bate-papo. Então, explicando para quem está nos acompanhando, antes de entrar nas perguntas das redes sociais, das pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook, da CI e do Jornal Vale, eu vou fazer agora para o candidato, já que nós estamos falando das questões federais, uma pergunta, 3 perguntinhas que eu fiz também para Gliberto Chagas, na sabatina que abriu essa série São José em Debate. São 3 questões rapidinhas, assim. Claro, papo. Tiro rápido. Que nota o senhor dá para o governo Jair Bolsonaro, já que o senhor falou... Olha, eu por enquanto, ele tem uma nota 6, 6,5. Ele não está abaixo da crítica. Que nota o senhor dá para o governo João Dória? O João Dória, nota 3, pelo amor de Deus. Isso aí foi uma grande decepção. Eu achava que o João Dória, apesar de não ser partidário dele, ele, pelo seu passado de administrador, ele fosse muito melhor do que ele fez. Que nota o senhor dá para o governo Felício Ramute? O Felício Ramute eu prefiro não julgá-lo. Eu quero deixar para o povo dar nota para ele no dia 15 de novembro. Tá certo? Uhum. Mas não deixa de ser um governo razoável. Não é um governo excepcional, mas é um governo razoável. Tá certo. Vou passar para a fase das perguntas que vieram pelo Facebook. São 3 perguntas endereçadas por diretores da Associação Comercial, e elas se referem a temas econômicos. Uma, o município de São José dos Campos vem, ano após ano, necessitando de novos investimentos. Como candidato, qual o seu plano de governo para a atração de investimentos para a cidade? Bom, na minha explanação, eu já dei alguma adiantada nesse assunto. O primeiro é buscar recursos de fora e também incentivar que os comerciantes da cidade consigam investir mais no seu empreendimento. Eu sei que está difícil, uma época complicada, mas nós temos que trazer juros baratos nos bancos, isso é possível fazer, para que ele possa se recapitalizar novamente. Fazer com que a Convap, através de seus associados, volte a construir em São José dos Campos naquele nível que ele, não digo no nível de 10, 15 anos atrás, mas pelo menos no nível de 5, 6 anos atrás. Que venham novos investimentos, de preferência de construtoras locais. Eu sempre fui muito a favor de que as construtoras locais tivessem prioridade. E não é que elas vão passar na frente de ninguém, mas uma das coisas que nós temos que fazer é facilitar com que os projetos sejam aprovados com rapidez, que a pessoa entre lá na prefeitura já com o seu pré-projeto aprovado e comece a obra. Porque tudo isso é dinheiro. Você compra o terreno, faz o projeto, não sei o quê, quanto isso vai ser em dinheiro. Então, se você conseguir diminuir esse prazo entre a compra do terreno e o início da obra e, posteriormente, a venda dos imóveis que eles vão construir, isso vai ajudar em muito as construtoras. Fazer com que os corretores de imóveis, vou chamar lá o presidente da CEIVAP, também da Associação das Imobiliárias, para que eles façam como eu fiz na década de 70, como o falecido Luiz Roberto Porto fez. A gente ia atrás. Nós íamos buscar investimentos para São José dos Campos. Nós não esperávamos só cair do céu.
não é? Então, isso é importante, para que a retomada de São José dos Campos comecem, principalmente pela construção civil e pelo comércio varejista, porque a construção civil é a que mais emprega, a primeira a empregar, e o comércio varejista também. Espero que, nessa época de Natal agora, as vagas cresçam e o povo volte a gastar. Candidato, nossa cidade é um polo de turismo de negócios. Sim. Qual a sua proposta de governo? Se foi eleito, existiu um governo Luiz Carlos em 2021, nossa, eu voltei ao passado agora. Qual a sua proposta para aproveitar as oportunidades de turismo de negócios em São José? Nós temos dois tipos de turismo em São José dos Campos. Primeiro é o turismo de negócio, depois é o turismo basicamente rural, que é São Francisco Xavier. Nós temos que incrementar muito o subdistrito São Francisco Xavier, não fazer com que a população exploda, mas fazer com que tenha mais hotéis, coisas que possam receber pessoas, que lá o clima é agradabilíssimo e serve para isso. Objetivamente, em São Francisco, o senhor faria o quê? Em São Francisco, eu incentivaria a criação de pousadas, hotéis e também festivais, tipo de festival de música clássica de Campos do Jordão. Você tem condição de fazer, durante certos períodos do ano, fora vamos dizer, do período de férias escolar, você fazer grandes festivais. Por exemplo, Paraty faz o Festival da Literatura. Nós podemos fazer São Francisco Xavier. Mas já faz tudo. Mas é muito insípido. Tem que ser um negócio para o país inteiro vir para São Francisco Xavier. Para isso, nós temos que ter condição para onde as pessoas ficarem. Não é isso? Ir lá e participar. Bom, o turismo de negócio de São José dos Campos, nós temos vários auditórios que podem ser utilizados. Tem muitos locais que são subutilizados e também a nossa rede hoteleira, não vamos dizer que seja a melhor de todas, e também a nossa rede hoteleira, ela vira e mexe, ela está já superlotada. Você chega durante a semana, você praticamente não consegue. Então, nós temos que atrair grandes redes de hotéis, aonde eu falei, nós vamos buscar investimento em países onde o juro é negativo. Porque ele sabe que se ele vier investir em São José dos Campos, ele vai ter retorno do seu capital muito melhor do que ficar pagando juro negativo lá para um banco cuidar do dinheiro dele. Isso é uma das principais metas, principalmente para o turismo de negócio. Tem outra pergunta também de diretores da CI, que diz o seguinte: todos os candidatos, isso é uma pergunta generalizou, todos os candidatos falam em atração de novos investimentos, mas o que eles fazem em benefício das empresas já instaladas na cidade? Sim, eu acabei de falar aqui, que nós temos que aproveitar a associação comercial, Sindicato Comércio Varejista, fazer parceria com eles, com a Associação das Construtoras de São José dos Campos, a Associação das Imobiliárias, para que, em conjunto, os empresários da nossa cidade investam aqui. Nós temos muitos empresários que têm uma rede de qualquer coisa, de loja, sei lá, que na sexta-feira, aliás, nem mora aqui, às vezes mora em São Paulo, não sei o quê, na sexta-feira pega o seu jatinho aqui no nosso aeroporto e vai embora para fora do país. E o investimento dele é pífio. Essas pessoas têm que investir mais na cidade. Já tem que atrair mais. E acontece que, de repente, nós temos aí 2, 3, 4, 10 pessoas com grandes fortunas, que poderiam devolver mais para a cidade do que ela dá. A minha intenção é essa. Eu cheguei em São José, né, já falei que meu pai trabalhava na Johnson, né, ele era encanador lá, trabalhava com caldeiraria, e a cidade me deu tudo, me deu estudo, me deu família, me deu trabalho, tudo isso. É isso que nós temos que fazer. Os próprios, todo mundo fala, não, vou trazer investimento do Japão, não sei o quê. Claro que tem que trazer. Tem que buscar, mas nós temos que incentivar os investidores locais a tirar o seu dinheiro da poupança e colocar nos seus negócios. E dar uma garantia para eles, claro. Senão, eles vão ficar aí, olha, eu vou investir 500 mil reais para fazer na minha loja e não vai ter nenhum cliente. Nós temos que pesquisar, junto com a Associação Comercial, o que precisa na cidade. Nós tratamos de vários assuntos, transporte, investimento, etc. Um Sim. assunto que nós não
mergulhamos com tanta profundidade quanto pode, é a questão da educação. O seu projeto para a educação de São José, o que o senhor considera da educação? Ela é boa? A educação municipal, ela é positiva? Ela está deficiente? Não. Qual a sua análise e qual é o seu projeto para o setor? A educação municipal de São José dos Campos já foi modelo para o país inteiro. Hoje, não. Hoje, nós utilizamos esse método arcaico, que é o método, nem método, não é? É um processo de aquisição de conhecimento durante a vida, que é o Jean Piaget. E também nós temos muito Paulo Freire nas escolas, nós temos que acabar com isso. Hoje, eles acham que uma criança com 9 anos não precisa estar alfabetizada. Isso é um absurdo. Não pode acontecer. A criança, ela tem que entrar na pré-escola, e quando ela entrar na idade do primeiro ano lá, ela tem que já estar praticamente alfabetizada para ela poder acompanhar as matérias. Se ela não acompanha, o que uma criança de 7 a 9 anos faz na escola? Tem que brincar, porque está na primeira infância. Meu amigo, que primeira infância? Isso existe. E outra coisa muito importante, viu, quem me formulou a pergunta, o Elcio, vocês estão aqui presentes. Nós temos que voltar a dar dignidade para o professor. Nós vamos ter que acabar com esse negócio de aluno, pai de aluno, chegar a chutar a porta de escola, ameaçar professor e dizer que vai matar, que vai bater, que vai fazer isso. Tem que acabar. O respeito pelo educador tem que voltar. Isso aí, nós vamos ter que agir com um pulso firme. Muita gente não vai gostar. Candidato, mas como passa do discurso para a prática? Quer dizer, para a prática é muito fácil. Como é que faz isso? Como faz isso? Você intervir diretamente nas escolas, colocar pessoas capacitadas para que a escola funcione. Hoje, uma professora, ela perde metade do seu tempo fazendo os alunos desligarem o celular, fazendo o aluno ficar quieto para ensinar. Aí ela finge que ensina, ele finge que aprende. E ela não quer entrar em atrito. Nós vamos trazer para São José dos Campos umas escolas cívico-militares. Aí tu você vai trazer escola para formar soldado. Nada disso. Escola cívico-militar não forma soldados. Escola cívico-militar forma cidadãos que respeitam. Eu já frequentei, já conheci muitas escolas cívico-militares, participei do primeiro congresso da escola cívico-militar em Brasília. Eu sei o que é uma escola cívico-militar e qual é o verdadeiro significado para São José dos Campos. Para trazer que os nossos alunos saiam de lá com uma profissão, e se ele quiser achar bonito ser militar, ele continua. Aí ele vai para a MAN, para onde ele quiser. Mas de lá, ele vai sair capacitado para entrar em qualquer faculdade do país. Não é? Ele vai ter que ter uma profissão e ele vai frequentar durante 8 anos. Período integral. Outra coisa, viu, Elcio? Escola, período integral. A escola pode começar às 9 da manhã e terminar às 4h30, 5 horas da tarde. Não tem problema. Mas tem que ser período integral. Candidato, antes de só fazer antes de passar para uma pergunta que o senhor está falando sobre cultura, levantou uma série de questões aqui. O senhor me permite discordar. Conceito de primeira infância, segunda infância, são conceitos basilares da psicologia infantil. Né? Sim. São coisas que já são conceitos arraigados da educação infantil, da psicologia infantil. Falar que não existe ou não existe, acho que fica estranho falar isso, não fica, candidato? Não, o conceito de primeira infância, segunda infância, não quer dizer nada, mas ele não pode interferir no aprendizado do aluno. Se for interferir no aprendizado do aluno, o que adianta? Eu estou com 18 anos, aí eu sou a geração neném. Eu nem estudo, nem trabalho. Não tenho profissão, porque eu saí da escola, saí mal formado, analfabetos funcionais. Eu tive um estagiário de engenharia na minha consultora que não sabia fazer o teorema de Pitágoras. Que eu pedi para ele calcular um telhado, ele falou, mas não sei o quê. Eu falei, amigo, usa o teorema de Pitágoras, você vai achar. Mas como é que o senhor sabe disso? Eu aprendi no 2º ano colegial não, do ginásio. Isso e faço até hoje. Ele não sabia, quer dizer, ele já estava no 3º ano, era estagiário de engenharia, ia sair um analfabeto funcional. Isso nós temos que acabar no nosso país com esse ensino. A educação realmente tem que ser prioridade no Brasil. Tem que ser. Fazendo uma pergunta para o senhor, qual é o seu livro de cabeceira?
Bom, hoje eu estou lendo o Laurentino Gomes, não é o meu livro de cabeceira, mas eu li a trilogia deles, hoje eu estou lendo A Escravidão. Estou quase acabando. Eu tenho a Bíblia como minha, vamos dizer assim, o meu dia a dia. Quando eu abro a Bíblia, ou quando eu vou dormir, que eu estudo, porque são 72 livros, e lá tem tudo, os livros sapiensais, os salmos. Então, você se inspirar em alguma coisa também é muito bom. Tá certo? E, independente disso, eu gosto de literatura assim, dinâmica, livros que você consiga ler rapidamente. Mas eu também já li Harry Potter. Isso quer dizer... Gostou? Gostei. Já li Harry Potter em 4 dias, um dos livros dele. Entendeu? Então, isso aí, a literatura, eu gostava muito, quando era mais garoto, de Agatha Christie. Gostava de ver. Li muito Jorge Amado. Mas hoje, na sua cabeceira, o livro de cabeceira é Laurentino Gomes. Hoje está lá. Hoje que está lá é o Laurentino Gomes, do politicamente incorreto, né? O senhor pode me citar, tirando Cassiano Ricardo, que todo mundo sabe, Sim. e tirando o ex-prefeito Sérgio Sobral, que o senhor citou, o senhor pode me citar um joseense que seja significativo e ilustre para o senhor? Joseense ilustre? Bom, nós tivemos muito. Não, por exemplo. Por exemplo, do passado, o deputado Benito Matarazzo. O deputado Benito Matarazzo, ele era um filântropo por essência. Quando você chegava domingo na porta da casa dele, na Rua Vilaça, tinha fila de pessoas. Naquele tempo tinha muito disso, né, de curral eleitoral, essas coisas todas. Mas ele dava um up na cidade. Não é? Agora, se você vê, por exemplo, o Joaquim Bevilacqua. O Joaquim Bevilacqua, nascido em São José dos Campos, de família tradicionalíssima, ele deu também a sua contribuição para São José dos Campos. Então, joseenses ilustres, nós temos muito. Aliás, nós temos pessoas que vieram para São José, né, umas para tratar de tuberculose, e que se tornaram joseenses ilustres. Eu cito o doutor Altino Bondesan, que criou sua família aqui, tem filhos que são excelentes pessoas, inteligentes. O próprio Armando Ferreira Veloso, o doutor Tuta, Tertuliano Delfim. Então, nós tivemos muitas pessoas que trouxeram um progresso para a cidade. O parque preferido da cidade para o senhor? Qual é o parque que o senhor mais gosta de ir? O padre? Parque. Parque? Parque. Eu gosto, não adianta. O Vicentino Aranha, para mim, aquilo me traz a infância. E também o Parque Santos Dumont, claro. Porque no Vicentino Aranha, quando ainda tinha tuberculosos, existiam procissões lindas que eles enfeitavam, tudo, e eu ia lá, participava da procissão. Aí, depois, quando o Parque Vicentino Aranha foi aberto ao público, aquilo, para mim, foi assim, magnífico. Não é? Mas eu gosto de outros. Já fui lá no parque aqui da Urbanova, que é um parque muito bonito. A bem da verdade, se você... Agora, faz uns 3, 4 anos que eu não faço muita cavalgada, mas eu saí aqui, vamos dizer, do Guirra e até a Cachoeira dos Pretos. Então, a gente via toda aquela exuberância das nossas matas, ainda que nós temos preservado em São José dos Campos. Então, também é um parque. E o Parque da Cidade, que a gente não pode deixar de citar de jeito nenhum. Na época, a doutora Ângela foi muito criticada em ter pago 14 milhões de reais naquele parque. Hoje, ele vale, olha aqui, no mínimo umas 20 vezes mais que isso. E tanto para a população. Outra coisa, Elcio, aquele teatro invertido, nós vamos dar um jeito de fazer com que ele saia. Ou desinverte, usa as estacas que servem, as que não servem, fica lá. Encosta alguma coisa em cima, acabou, mas a estaca está lá. Mas nós estamos falando sobre qualidade de vida e sobre o meio ambiente. Sim. Eu queria saber do projeto que o senhor tem para o Banhado. O Banhado é um patrimônio natural da cidade, tanto pela questão ambiental é muito importante, mas também tem uma questão social, que são as famílias, os moradores do Jardim Nova Esperança. Exatamente. Qual é o seu projeto para lá? As famílias ficam na área ou deixam a área? Eu acho que as pessoas têm que permanecer na área. Porque desde que eu me conheço por menino, acho que eu tinha aí meus 7 anos de idade por aí, morava aqui na Dozane Ricardo, eu já saía ali, descia o Banhado, já tinha pessoas morando lá.
Tem pessoas que moram mais de 60 anos, suas famílias foram criadas, seus netos, todos. Não tem condição de tirar. O que foi errado foi ter incluído as casas, aquele em torno do banhado, na APA, para você não poder mexer. Isso foi um grande erro. Agora, nós temos que voltar isso, porque nós temos que dar qualidade de vida para quem mora lá. Lá não é ruim de se morar, é no centro da cidade. Se tiver um local melhor para morar, eles vão gostar. Agora, você chega em umas vielas, por exemplo, onde mora o seu Davi. O seu Davi tem um barzinho, não sei o quê. Aí você chega até a casa dele. Aí você anda mais uns 20 metros para frente, a viela se estreita. Dali você não pode passar. Ali Como é zona resolver proibida. isso? É Como zona resolve proibida. isso, Você candidato? fazendo aos poucos, trazendo o banhado, fazendo com que essa APA só da região do banhado, aquelas 200 famílias que estão lá, não é? Se fixe local, consiga com que elas se afastem, não é? Você começa construindo aqui, tira a primeira fila, põe aqui. A segunda você põe aqui e assim por diante. E fazer com que eles sejam produtivos. Aquele pessoal do banhado do outro lado, que está lá cultivando, aqui ninguém mexe com eles. Eles acham que ali, a favela do banhado, é um antro de tráfico, é isso, só bandido. Não tem. Conheço o Kardec, conheço o seu Davi, uma série de pessoas que moram lá, que são pessoas do bem, que têm família do bem. Então, isso nós temos que trazer para São José. E outra coisa, aqueles 3 quiosques que o Carlinhos fez lá, que não podia ter feito, porque São José dos Campos, aquela paisagem era imutável. Agora, eu sei que, como ele não foi utilizado pelo atual governo, o PT queria entrar com uma ação civil pública contra o prefeito, porque não utilizou. Então, se eu não puder pegar uma reta escavadeira, eu mesmo vou fazer igual o irmão do Ciro Gomes lá, e derrubar aquilo, eu vou transformar em 3 quiosques, para o pessoal que mora ali no banhado e cultiva, fazer a sua feirinha livre ali. O outro, para o pessoal de outras regiões da cidade. E um deles, nós precisamos prestar, quando nós falamos de invasão, de assentamento, nós também temos assentamento Nova Esperança, que ninguém quase não vê, não sabe. Aquelas pessoas também vivem em condições precárias. Eles invadiram a terra? Invadiram. Você é a favor da invasão? Radicalmente contra. Propriedade privada não se invade. Você não pode entrar no portão da casa do outro se ele não te convidar. Agora, invadiram, o governo federal assentou, só que eles estão jogados lá. Eles têm uma creche, o Elcio, faz 4 anos que está pronta, e não tem funcionário. Então, nós temos que trazer essas pessoas, já que eles estão lá, já que eles invadiram, resolveram, nós temos que trazer eles para a sociedade, serem pessoas úteis. Elas podem produzir muita coisa nas suas terras. E agora também fazer um acordo com o INCRA, quem produziu, produziu, quem não produziu, ó, meu amigo, vá morar outra vez na beira da estrada. Porque também não pode ser assim. Chega lá, invade, vende para um, vende para outro, vende para um, vende para outro. Isso não pode. Obrigado, candidato. Eu vou passar agora uma última série de questões dos realizadores do evento. Aviso que perguntas que vieram pelo Facebook e não foram feitas para o candidato serão repassadas para a sua assessoria e serão respondidas de acordo com os critérios da própria assessoria do PTC. Eu vou inverter um pouco a ordem que eu estava fazendo. Eu vou pedir que o Guilherme, editor do Vale, faça a primeira pergunta dessa fase, lembrando que nós estamos em contagem regressiva para o término do debate. Então, a gente tem que ser pergunta rápida, resposta rápida, para que a gente consiga fazer rodar bastante tema ainda. Obrigado. Candidato, o senhor falou no início da sabatina que está fechado com o Bolsonaro. Sim. Né? O PTC, o seu partido, também já esteve fechado com outros candidatos, com Garotinho, como Dilma Rousseff. Sim. O senhor também foi filiado ao PEN, que apoiou, por exemplo, Aécio Neves. Sim. Então, eu queria saber, além, é claro, do PTC com outro nome, como Partido da Reconstrução Nacional, ter sido o partido que elegeu Fernando Collor de Mello, presidente da República, em 89. Eu queria saber se não é uma falta de coerência essa trajetória de apoios do seu partido, se ele fica mais à direita ou à esquerda, ou se ele fica do lado
de quem está no poder no momento. Isso aí é mais próprio do PMDB, né? Está sempre ao lado do poder. Mas eu vou te dizer, aonde existe coerência político-partidária nesse país? Os partidos políticos do nosso país não têm nenhuma coerência político-partidária. Você vê aqui, em São José dos Campos, é PT, PSDB, PMDB. Quando entra o PT, o PMDB tem o vice do PT. Quando ele sai, quando o PT entra também, o candidato a vice do PSDB vai ser secretário do PT. Depois muda tudo, o PMDB vem para o PSDB. Isso aí, PTB, PSDB, PMDB, MDB, né, e PMDB, e também o PT, estão há 40 anos na cidade, e essa cidade há 40 anos que ela só incha, não cresce. Eu sou morador da cidade, eu sou observador, eu sei como é que funcionam as coisas. Então, falar em coerência partidária é complicado, claro. O meu partido ideal seria um partido que não mudasse para lugar nenhum. Mas eu estava com um partido aqui que me ofereceram, e eu fiquei 4 anos tentando fazer o partido. Chegou na última hora, eu tomei uma rasteira, não tenho medo, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. E, no fim, esse partido, no dia da convenção dele, saiu briga, saiu não sei o quê, metade está apoiando uma senhora e a metade está apoiando o governo municipal. Quer dizer, isso é coerência? Não, não existe. O PSDB tem coerência? Também não. Quem tem coerência? Se você mostrar um partido coerente, o PT tem coerência? Claro que não. A coerência deles é meter a mão na grana do povo. Isso é coerência deles. Então, se eu for levar por isso, eu sou obrigado a ter um partido. Eu faço partido na minha cidade porque eu sou o presidente. Nós seguimos uma linha de orientação nossa, própria. Se a direção estadual, direção federal, quiser apoiar fulano, beltrano, ciclano, problema deles. Aqui, nós temos uma coerência própria. Nós temos 32 candidatos que você votando no 36 não vai reeleger nenhum ex-vereador de São José dos Campos. É uma renovação. Eu vejo o PTC em São José dos Campos como uma renovação. Eu sou da direita. A direita precisa sair do casulo. Nós temos que trazer. Agora, é muito fácil ser da direita hoje, quando tendo o presidente Jair Messias Bolsonaro, que foi um fenômeno atípico. Nós acompanhamos isso, Nicolini, Elcio acompanha a eleição há 500 anos, 500 é exagero, mas há um pouco menos, tá? 500 Vocês sabem não. disso, que foi uma eleição atípica. Não existiu isso. Não. Não, estou dizendo, 500 é modo de dizer, somado, soma você, soma ele, soma Lano Brito, soma não sei o quê, e vai somando todo mundo, vai dar os 500. Mas você entendeu? É isso que eu vejo. Se a gente tiver realmente um propósito e fazer com que a cidade mude, que as coisas aconteçam, se você quer mudança, você que votou pela mudança, você tem que votar no único candidato de direita, que sou eu, que realmente representa mudança. Você pega os outros 10 candidatos, todos eles estão ligados a velhas raposas, a pessoas velhas da política da nossa cidade. Pois não, pode. Ainda nessa linha da questão da coerência, por exemplo, o fundador do seu partido, Daniel Tourinho, ele disse que em 87, quando ele viu o Collor, aspas, ele viu ali o dedo infalível da providência. Desculpa. Viu o dedo infalível da providência. Infelizmente, faliu, a providência falhou, porque ele sofreu impeachment anos depois. O eleitor não merece um pouco mais de coerência em relação às ideias? O seu partido, por exemplo, que tem essa declaração, ele diz que uma das bandeiras dele é o Estado laico. O presidente Tourinho está criticando o Jair Bolsonaro, amigo. O que eu posso fazer com ele? Olha, eu tenho que ter um partido. Não existe candidato independente nesse país. Se tivesse candidatura independente ou voto distrital, as coisas seriam diferentes. Mas como esse sistema eleitoral nosso, ele é um sistema falho, arcaico, isso não existe. Está certo? Ah, você é a favor de parlamentarismo? Nada disso. Eu sou a favor do voto distrital. Você vai ter que responder
dentro da sua área de atuação. Agora, como é que eu vou fazer? O presidente Collor. O presidente Collor foi outro fenômeno. Todo mundo votou nele, gente. Todo mundo foi enganado. Aí, quando nós percebemos, nós saímos para as ruas, pintamos a cara e saímos de fora Collor. A gente tem o direito de errar. Agora, nós temos o direito de errar, mas nós temos que consertar nossos erros. Então, se eu for seguir alguma ideologia política, eu não faço uma administração decente nessa cidade. Candidato, vou passar uma palavra para o Nicolini, que é a outra parte dos 500 anos cobrindo política, né? Sou eu e ele, segundo o senhor. Não, somado, eu falei bem não, isso aí, Nicolini. eu tenho 20 70% anos, eu do tenho Elcio 20 anos, ele tem 480. Nicolini, a pergunta o Nicolini representando participou, o Grupo Vande Vale, por favor. O Nicolini participou da proclamação da República. O Elcio estava lá. Mas, olha, eu gostaria de saber do senhor, candidato Luiz Carlos, voltando para o debate, área leste de São José dos Campos. Região leste, muito bem. Existe o Parque Tecnológico e uma gleba imensa naquela região do Parque Tecnológico, que muita gente acredita que é hoje um elefante branco e no São José não sabe o que fazer com ele. O que o senhor pensa para aquela área do entorno do Parque Tecnológico? Então, o que aconteceu com aquela área? Aquela área pertencia à Sony. Estava lá, há alguns anos. De repente, quando a Solectron se desinstalou, a Univap, através do professor Gargione, tinha intenções de comprar aquela área. Quando o prefeito da época ficou sabendo, ele desapropriou. Mas só que antes de desapropriar, uma pessoa conhecida dele comprou toda aquela área lá. R$3 o metro. A partir do momento que o Parque Tecnológico foi instalado, passou a valer 30. E também está lá como especulação imobiliária. Ela não serve para nada em São José dos Campos hoje. Agora, se você transformar aquilo, igual o Taubaté faz, aqui vai ser um distrito industrial. Ou o proprietário assume e faça seus lotes para atrair pequenas empresas, não adianta eu fazer lote de 100, 150 mil metros, aí chega lá, o cidadão só consegue construir 200 metros quadrados. Nós temos que fazer uma coisa para fazer o entorno, como você falou, do Parque Tecnológico. Aquilo precisa ser utilizado desse jeito. Aquilo não pode ser utilizado para residência, por exemplo. Apesar de nós termos uma fila de 20 mil pessoas esperando casa, eu escuto isso há mais de... Aí eu já vou dizer que é antigo, há mais de 30 anos, que São José tem um déficit habitacional de 20 mil habitantes. Esse déficit habitacional nunca apareceu, nunca aconteceu. Sempre assim. Bom, então, ali sim, ali tem que ser um polo de desenvolvimento de pequenas indústrias e também de indústria de alta tecnologia. Quero voltar mais um pouco, que eu não falei, sobre, quando eu falei da Faculdade de Medicina... Eu só peço que a gente consiga correr um pouquinho para poder dar o tempo. Tudo bem. Não, eu quero falar rapidinho. Seja sintético, por favor. Nós temos que transformar São José dos Campos também num polo de atração de grandes hospitais e de grandes clínicas. Mas São José, você fala que tem excesso de leitos hospitalares. Tem. Mas nós precisamos atrair pessoas de fora para vir se tratar em São José e fazer com que as clínicas e hospitais que venham com alta tecnologia de ponta, para que falar por que eu preciso de ir no Albert Einstein, por que eu preciso lá no Sírio-Libanês, por que eu preciso no Samaritano. Não precisa. Nós podemos atrair pessoas de toda essa nossa região, sul de Minas, para vir fazer tratamento médico hospitalar em São José dos Campos. Perfeito, candidato. Obrigado. Obrigado, candidato. Eu chamo, então, a presidente da ACI, Eliane Maia, para fazer a última pergunta dessa fase. E depois, nós estamos chegando ao final dessa sabatina. Então, depois que a Eliane fizer a pergunta, o senhor responder, a Associação Comercial vai entregar para o senhor 2 documentos. Um é a Carta de São José, que já foi enviado para o senhor e para a sua assessoria previamente, há 2 semanas, tão logo foi lançada, que são as prioridades da indústria, do comércio e do setor de serviços,
para os próximos 4 anos. E depois é uma carta compromisso, elaborada pela ACI, pelo Jornal Vale e pela Rede Bandeirantes, contra o uso de fake news nessa campanha. Tá? Então, feita essa colocação, passo a palavra para a Eliane. Obrigado. Pois não, Obrigada. presidente. Obrigada, Elcio. Indo nessa linha, justamente, que o Elcio colocou agora, da Carta de São José, nós fizemos uma Carta de São José, que foi levada a público, com os anseios, comércio, serviço, indústria, com sugestões de formas de atração de investimentos para a cidade, melhorias, como nós colocamos no início do centro, modernização do centro de convenções, entre outros. Aquilo que não está no teu plano de governo, o senhor pretende colocar, planejar e olhar para isso com carinho e implantar na sua gestão? Claro, o nosso governo vai ser planejado. Nós vamos começar com planejamento estratégico de tudo que tem que ser feito no governo nos 4 anos. E vamos deixar como legado, para os próximos 8, 16, 32 anos, alguma coisa já pronta, para que se o próximo ocupante da cadeira do 7º andar quiser aproveitar. Agora, tem que começar planejando a cidade. Ah, mas a cidade é isso aqui. Tem que ser planejada nos seus mínimos detalhes. Inclusive, nessa carta de compromisso da CI, a senhora falou no setor de serviços. O setor de serviços foi o que mais cresceu em São José dos Campos, porque as pessoas não tinham emprego, abriu um salão de cabeleireiro, outro montou um ateliê de costura e assim por diante. Tá certo? Então, o setor de serviços tem que ser muito valorizado e tem que ser estimulado. Outra coisa que também tem que ser estimulado, embora ninguém pense nisso, é o recolhimento do lixo reciclável, para limpar as nossas ruas e fazer com que isso aí transforme em rendimento para essas pessoas que não conseguem outro tipo de emprego, a não ser catar papelão nas ruas. Obrigada. Então, eu gostaria de passar as mãos do senhor. Então, Eu vou assinar a carta, sim. essa carta, que inclusive está com o rol aqui de todos os nossos anseios. Eu vou pedir que as cartas sejam entregues também por parceria com os nossos parceiros, o Grupo Bandeirantes e o Jornal Vale, todo mundo de máscara, para evitar problemas aqui em cima, Agora por nós vamos favor. vamos nos aglomerar. Então, melhor essa carta maior, né, Elcio? Um envelope. Candidato, por favor. Candidato, essa é a carta, então, de São José que nós estamos pedindo para que os candidatos possam assinar. Isso. E essa, se o senhor quiser assinar, é uma carta compromisso que foi feita em parceria com a Band Vale, a ACI, que é contra as fake news. Por favor. Muito bom, excelente. Aí nós queremos, então esse é o envelope que consta tão dentro aqui do senhor, e depois a gente gostaria de registrar com uma foto, então, pode ser? Candidato,
O senhor tem 2 minutos de considerações finais. Nós vamos encerrar o evento a tempo. Por favor, se o senhor quiser se dirigir às pessoas que estão nos acompanhando. Todo mundo assopra e bate o microfone, né? Que coisa mais chata. Vai fazer o quê? Faz parte. Então, para as minhas considerações finais, eu quero deixar aqui, falando em partido político, em política, né, em política partidária, eu fiz uma carta, enderecei ao presidente estadual do meu partido, renunciando a qualquer tipo de dinheiro público na minha campanha. Não vou usar o fundo eleitoral, mas isso eu fiz por escrito. Fiz por escrito e assumo. E devolvo para o governo e eles fazem o que eles quiserem, ou na saúde, na educação, ou para ajudar umas entidades filantrópicas da área da saúde. Mas eu não vai entrar dinheiro público na minha campanha. Por isso, joseense, quando eu peço seu voto, eu falo em renovação, nós temos capacidade administrativa, nós temos vontade, e nós temos uma coisa muito importante que precisa nessa cidade, autoridade. Agora, eu vou deixar um conselho para esses outros candidatos. Vocês tenham mais amor ao próximo, tá certo? E não sejam tão gananciosos. Pense mais no povo de nossa cidade, que é um povo ordeiro, trabalhador, e sempre fez o nosso progresso. Muito obrigado a todos que participaram, obrigado às perguntas, foi excelente. Um agradecimento especial à nossa presidente, Eliane, né? Obrigado, candidato. Obrigado a todo mundo que acompanhou essa sabatina, a segunda da série São José em Debate, com o candidato Luiz Carlos Oliveira, do PTC. Daqui a pouco a gente volta com a última sabatina do primeiro dia do projeto e com o candidato do PSDB, Felício Ramute. A gente volta já já.